Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, meus alunos da mentoria coletiva. Quem não for da mentoria coletiva que estiver assistindo esse vídeo, fica aí também que teremos dicas incríveis aqui, tá? E um resumão de ética para vocês também. Essa semana, os alunos da mentoria coletiva fizeram um simulado somente de direito constitucional, um simulado bem difícil, tá? É um simulado bem complexo. Os alunos do curso prático para a primeira fase do OAB têm acesso a esse simulado também lá no curso, mas aqui na mentoria nós temos um feedback individualizado. Sim, e eu escrevo as coisas à mão, como vocês já me conhecem. A gente teve aqui um pódio, tá? São 40 questões nesse simulado. O primeiro lugar ficou o José, acertando 26 questões. Em segundo lugar, a Daniele, acertando 24 questões. Em terceiro lugar, a Tânia, que acertou 19 questões, tá? Ali o José, vou falar um pouquinho de cada um, tá? Eu já mandei um feedback individualizado por e-mail de cada um de vocês, né? Vocês já receberam nesse momento. Lembrando que vocês têm que deixar a caixa de e-mail de vocês vazia, porque eu mando muita coisa por lá. Estou sempre mandando e-mails e também, quando vocês começarem a advogar, quando a gente está se preparando aqui para a primeira fase do OAB, para a segunda fase, a gente também já está se preparando para a vida de advogado. E o advogado recebe constantemente tudo por e-mail, vocês têm que se acostumar a ter essa comunicação por e-mail, tá? Aqui o José, eu recomendei que desse um pouco mais de atenção, né? Ali a parte de organização do Estado, direitos individuais. A Tânia também, ali organização... a Tânia foi organização do Estado, controle de constitucionalidade. A Daniele, organização também, controle de constitucionalidade, direitos individuais. E a Solange, que foi uma que não ficou no pódio, a Solange foi muito interessante. Porque por mais que ela não tenha ficado no pódio, ela acertou questões extremamente complexas que nenhum dos outros alunos acertou. Então, por mais que ela não tenha ficado no pódio, não quer dizer que ela esteja mal na disciplina, tá? Ela está muito bem também, todos foram muito bem. Eu, assim, fiquei muito feliz de ver o resultado desse simulado, tá? Fiquei contente de verdade. Nós vamos trabalhar esses conteúdos, eu vou trazer esses conteúdos para vocês. E eu fiquei especialmente, assim, grata de ver esse resultado, porque quando é constitucional, eu sempre espero o pior, tá? Sempre que é simulado de constitucional, eu espero o pior, e não foi o que aconteceu. Eu me surpreendi positivamente, eu tô muito feliz com isso, é muito gratificante ver as coisas funcionarem. Ontem, no nosso grupo de WhatsApp ali, nós fizemos um quiz, né? Hoje a gente vai continuar esse quiz, tá? Eu vou continuar enviando questões para vocês, porque eu tô fazendo esse resumo geral de ética, porque eu avaliei as atividades que vocês resolveram de ética, tá? No geral, todo mundo foi bem, mas... porque era com consulta ali, mas eu vi que tem erros que são por detalhes, que talvez precisem de uma explicação um pouco melhor, ou um pouco mais de ênfase nisso, né? Então eu vou disponibilizar esse conteúdo também pro pessoal do curso, e vou dando para vocês de pouco a pouco aqui. Eu também vou deixar esse vídeo, caso eles queiram assistir, vou deixar esse vídeo aberto, mas depois vocês vão ter acesso ao conteúdo em texto também. Eu vou relembrar aqui algumas das perguntinhas que eu coloquei para vocês, e ao longo da nossa revisão eu vou responder, a gente vai responder, tá? O advogado é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral acerca de fatos cujo respeito deva guardar sigilo profissional, ainda que autorizado pelo cliente? Não, ele não é obrigado a depor. A gente vai ver, acho que está no artigo 26 do Código de Ética e Disciplina, tá? A mercantilização da advocacia é totalmente vedada pelo Código de Disciplina da OAB? Sim, todos vocês acertaram. Eu ia responder só depois, isso é o que eu estou respondendo agora. Mas sim, tá lá no artigo 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB, tá bem? O advogado pode realizar anúncios de cunho informativo nas redes sociais? Sim, todos vocês acertaram também. Cunho informativo pode. Não pode fazer publicidade, tá? Mas sempre que for de cunho informativo, pode. É permitido o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários publicados na imprensa, bem como quando de eventual participação em programas de rádio e televisão? Não, todos vocês acertaram também. Não é possível, tá? A única coisa que pode, o único meio ali para entrar em contato com o advogado, que pode ser advogado, é o e-mail, tá? Sempre que for dar uma entrevista na televisão, ou fazer uma palestra, qualquer coisa assim, a única forma é o e-mail que pode ser vinculado ali. O cartão de visita do advogado pode ter fotografia do escritório? Aqui deu problema.
Porque aqui 4 disseram que não e 3 disseram que sim. Quem disse que sim, acertou. Fotografia do escritório pode. O que é vedado, totalmente vedado, é fotografia pessoal ou de terceiros. Do escritório pode para fins de identificação do local. Então, a fotografia do escritório pode sim, e essa é uma baita de uma pegadinha e vocês caíram aqui também. É permitida a fotografia pessoal no cartão de visita? Não. Aqui todos vocês acertaram. A fotografia pessoal realmente não é permitida, não é permitido se autopromover. Porém, a do escritório é permitida e isso é uma pegadinha que vocês caíram nas atividades e alguns caíram aqui novamente. O advogado pode divulgar o seu serviço em conjunto com outra atividade, como por exemplo corretor de imóveis? Aqui todos vocês acertaram dizendo que não. Porém, lá nas atividades teve gente que errou, tá? Então nunca pode vincular a atividade de advocacia com nenhuma outra. Hoje a gente vai continuar essa atividade, tá? De quiz ali. E eu vou trazer isso com mais frequência para vocês também, assim como mais vídeos aqui. Eu lembrando que esses conteúdos em vídeo, em áudio, eu recomendo que vocês escutem enquanto se deslocam para um local para o outro, enquanto fazem uma outra coisa, não precisam necessariamente parar para estudar e assistir. Agora a gente vai começar aqui a nossa revisão, tá? A gente vai várias vezes revisar esse mesmo conteúdo, porque ele tem que ficar tatuado no cérebro de vocês, tá? A gente vai começar aqui vendo a diferença entre Código de Ética e Estatuto da OAB. Vocês vão receber esse PDF completo depois, tá? Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque é muito comum a confusão entre Código de Ética e Estatuto da OAB, não só pelos estudantes, como pelos próprios advogados, tá? Muita gente confunde. O Estatuto da OAB, ele é uma lei, vocês encontram lá no site do Planalto, esse estatuto. O Código de Ética e Disciplina da OAB é uma resolução, tá? São coisas diferentes. Então, aqui, ó, grosso modo, o Estatuto da Advocacia seria uma norma mais geral e o Código de Ética e Disciplina. Porque o Código de Ética e Disciplina, ele é bem específico para coisas inerentes à atividade da advocacia ali. Então, ele trata de honorários, ele trata do sigilo profissional, esse tipo de coisa a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o Código de Ética e Disciplina é fundado em princípios éticos obrigatórios dos advogados, como sinceridade, respeito, seriedade, assuntos específicos, né? Como eu estava falando para vocês, a relação com o cliente, o sigilo profissional, a publicidade de serviços jurídicos e a cobrança de honorários advocatícios. E é muito importante a gente estudar essa parte, por isso que eu peço para que vocês não menosprezem essa disciplina, tá? Porque quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão sentir muita falta de saber esse tipo de coisa. Essa parte de honorários, quando vocês fizerem uma parceria com algum colega, como que a gente vai dividir? Como que se cobra isso? Se eu peguei um processo que já estava em andamento com um outro colega, eu posso atravessar a minha petição ali no meio, enquanto o colega ainda está vinculado ao processo? Ele tem que sair. Como é que fica a parte de honorários sucumbenciais? Qual que é a parte que ele tem direito, qual que é a parte que eu tenho direito? Se ele trabalhou o processo todo e eu pego no final, o que eu recebo? Eu recebo tudo? Eu recebo uma parte? Então, pensem que quando vocês estão estudando isso daqui, vocês já estão estudando para saber como se relacionar com os colegas depois, até para não ficarem assim, para não serem enganados por outros colegas, para não serem tirados para, muito iniciante, sabe? Coisas assim. Saibam, antes de saber os direitos dos clientes de vocês, é importante que vocês saibam os direitos de vocês como advogados, tá? Também traz previsões acerca de processos disciplinares provocados por descumprimento e suas advertências. Tem por objetivo manter os profissionais atentos para a responsabilidade social da atividade que exercem em detrimento de sua lucratividade. Então veja que a atividade da advocacia ela não deve visar o lucro, tá? Ela deve visar ali a sua função social. Não importa o que acontece na vida real, tá? Aqui a gente está estudando o que importa para fins de exame de ordem. Para fins de exame de ordem é isso. Vocês, advocacia por amor, direito por amor, tá? O que importa é defender o cliente daquele cidadão, daquela pessoa, o direito daquela pessoa, tá? Então não se visa o lucro, o mais importante não é o lucro, o mais importante é atender aquela pessoa. Isso tá ali no artigo 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB, é um artigo muito simples e muito importante, tá? O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. O advogado não pode iniciar o cliente a iniciar
uma ação na qual ele terá pouca probabilidade de sucesso, priorizando o seu interesse financeiro. Então, se você já sabe que o cliente pode não ter sucesso naquela demanda, você não pode insistir para que ele ingresse com aquela ação só para você ganhar os seus honorários contratuais, porque os sucumbenciais, obviamente, você não vai ganhar, porque você já sabe que o êxito daquilo ali é muito pouco. E cada vez mais a advocacia, ela caminha no sentido de a gente tentar resolver todos os litígios ali de forma extrajudicial, através de acordos, tá? A sinceridade, a honestidade tem que ser o principal pilar da vida de vocês, tá bem? Não só como pessoas boas, que eu sei que vocês são, mas também é um princípio ético da nossa profissão que deve ser respeitado. E nós somos regidos ali por alguns princípios no Código de Ética e Disciplina da OAB. São eles a pessoalidade, confiabilidade, sigilo profissional, não mercantilização e exclusividade. A pessoalidade, ela fala ali porque é uma relação pessoal entre cliente e advogado, tá? Ó, é eminentemente pessoal, até mesmo pelos bens jurídicos envolvidos na relação, tais como patrimônio, família, honra, imagem. Então, é uma relação pessoal que existe entre o cliente e o advogado. Por isso que é regido aí pelo princípio da pessoalidade, de uma forma bem simples para vocês. Confiabilidade, né? Confiança e honestidade deve ser a base da relação entre cliente e o advogado. A confiabilidade deve ser um princípio para a vida de vocês, né? Em tudo, mas principalmente aqui na relação com o cliente de vocês, ele deve confiar em vocês, ele deve ver em vocês uma pessoa de confiança. Por isso que eu já digo, nesse momento, quando vocês estão se preparando para o exame de ordem, vocês já devem mostrar que vocês são essa pessoa de confiança, não só nas redes sociais de vocês, que não vai ter como fugir, vai advogar, vai trabalhar com direito. Qualquer área da vida de vocês hoje, vocês têm que ter uma presença no digital, tá? O mundo hoje acontece no digital. Ah, eu não gosto, eu não quero, não tem opção, tá bem? Não tem mais, não existe mais essa opção. É melhor entender, aceitar e se adequar do que ficar tentando lutar contra. Certo? Então, passem essa imagem de confiante e sejam pessoas que realmente as outras pessoas possam confiar, tá? Não só os clientes, os amigos, a família de vocês, levem esses princípios para a vida, que fica tudo mais fácil. Assim sendo, o rompimento deste elemento faz com que a relação deixe de existir. Quando deixa de existir essa confiabilidade, o cliente pode quebrar a confiança no advogado, aí o que ele vai fazer? Ele vai revogar o mandato do advogado. Quando é o cliente que quer encerrar a nossa relação, ele revoga o mandato, tá? Isso está lá no artigo 14. A revogação do mandato judicial por parte do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Então, o cliente revogou o mandato de vocês, não quer dizer que ele não precisa mais pagar aquilo que ele contratou para vocês, tá? Ah, ele contratou vocês, ele resolveu revogar o mandato, contratar um outro advogado, isso é um problema único e exclusivo dele, ele vai continuar devendo para vocês. Tanto é que nosso contrato, quando a gente faz o contrato com o cliente, está lá escrito que por mais que ele desista da demanda, em regra geral, né? Por mais que ele desista da demanda, vai continuar tendo que pagar para vocês. Então, se vem lá na questão, o cliente revogou o contrato, não sendo mais necessário que continue pagando os honorários contratuais, nem mesmo, e o advogado nem receberá também os sucumbenciais. Não, ele vai receber os sucumbenciais na proporcionalidade daquilo que ele trabalhou no processo, isso vai ser arbitrado, e os honorários contratuais, aquilo que foi estabelecido em contrato, que em regra é a causa inteira, tá? E o advogado, quando ele quebra a confiança no cliente, quando ele já não quer mais atender esse cliente, ele revoga, ele renuncia o mandato. Ele renuncia, não quero mais. Isso está lá no estatuto, no artigo 5º, tá? O advogado postula em juízo ou fora dele fazendo prova de mandato. Aí no parágrafo 3º diz o seguinte: o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. O que isso quer dizer? Quando a gente renuncia o mandato, a gente tem que mandar uma carta registrada ou um telegrama, sim, para o nosso cliente, para ter uma prova de que ele está ciente dessa informação, que nós estamos renunciando esse mandato, que nós não iremos mais continuar atuando naquela causa. Mas a gente não pode abandonar o barco assim. A gente pega esse envio, né, esse comprovante de envio,
postula, né, vai anexar lá no processo, vai subir uma petição, vai atravessar uma petição informando ao juízo essa renúncia. E após esse protocolo, nós temos 10 dias que ainda nós somos responsáveis por esse processo. Então, se tiver algum prazo, alguma audiência, alguma coisa, a gente tem que participar. Salvo se esse cliente que foi que nós renunciamos o mandato, já tiver constituído um novo patrono para a causa, se ele já tiver colocado um novo advogado para trabalhar no lugar. Aí a gente não vai precisar, tá bem? Mas, caso isso não tenha acontecido, a gente responde ainda por 10 dias, tá bem? O sigilo profissional, a gente vai destacar alguns itens aqui para vocês bem importantes acerca do sigilo profissional. O advogado deve guardar sigilo dos fatos que tome conhecimento no exercício da profissão. Abrange todos os fatos que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na OAB. Então, vejam, tudo que o advogado fica sabendo em razão do exercício da profissão dele. Por exemplo, eu sou advogada, a pessoa vem até mim, se abre, falam diversas coisas e ela só está me contando aquelas coisas porque eu sou advogada, certo? Por mais que ela não seja minha cliente ainda, ela só está me contando aquelas coisas porque eu sou advogada. Vou usar aquilo ali no processo? Pode ser que não. E mesmo que eu não utilize, mesmo que não tenha relação nenhuma com o processo, ela só está me contando aquilo porque eu sou uma advogada. Então eu devo guardar sigilo daquilo tudo que está sendo me contado, certo? Existe essa confiança, tem que ter esse respeito, esse decoro pelos clientes. E não é só isso. Por exemplo, se você tem algum cargo lá na OAB e você fica sabendo de qualquer informação, em razão desse cargo que você tem na OAB, você também deve guardar esse sigilo. Então, não é somente no exercício profissional da advocacia. Se você tem algum cargo na OAB, também tem que guardar esse sigilo, tá? Quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, está sujeito ao sigilo profissional. O sigilo é de ordem pública, ou seja, independe de solicitação. Não é necessário que o cliente solicite para você que você guarde esse segredo, tá? É inerente à profissão. Qualquer coisa que você fica sabendo pelo fato de você ser advogado, você não deve sair contando para os outros. Você não deve ser fofoqueiro, tá bem? Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Constitui infração disciplinar violar sem justa causa sigilo profissional, implicando em censura. Então, a infração, a sanção que o advogado vai sofrer vai ser a de censura. A gente vai falar um pouco mais disso em outro momento, tá bem? Agora nós vamos ler os artigos do código e nós vamos ler várias vezes, tá? Que é para isso ficar bem marcado no cérebro de vocês. Então, acerca do sigilo profissional, está lá no capítulo 3 do Código de Ética e Disciplina da OAB e começa no artigo 25. O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. Artigo 26. O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso caiu no nosso quiz, tá? Mesmo solicitado pelo constituinte. O artigo 27. As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, desde que autorizados pelo constituinte. Parágrafo único. Presumem-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiro. Lá no Estatuto, no artigo 7º, que fala das prerrogativas dos advogados, no inciso 19, diz o seguinte: são direitos do advogado, ou seja, uma prerrogativa, é um direito do advogado, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Já no artigo 34 do Estatuto diz o seguinte: constitui infração disciplinar violar sem justa causa sigilo profissional. Então, veja,
tá bem explícito ali que por mais que o cliente ou ex-cliente tenha autorizado o advogado a depor sobre determinado tema que ele tinha conhecimento através dessa relação entre cliente e advogado, ele não é obrigado a depor. Ele tem o direito de se abster, tá bem? Já no artigo 154 do Código Penal, verifica-se que revelar a alguém sem justa causa segredo de quem tenha ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem implica detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Vamos ler o artigo na íntegra, tá? Violação do segredo profissional. Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou produção e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. A gente tem que atualizar isso à moeda atual, tá? Somente se procede mediante representação aqui, tá? A configuração do crime de violação de segredo profissional, então ele só vai acontecer observados os seguintes requisitos, que agora eu só vou dar uma atençãozinha a mais, mas a gente acabou de ver aqui no artigo, tá? Que é o fato revelar-se, deve configurar-se como um segredo. O segredo tem que ser obtido pelo agente em função da sua profissão, tá? O segredo tem que ter sido revelado a alguém, a um terceiro aí, sem um justo motivo e tem que possuir potencial de causar danos a alguém para ser considerado crime, tá? Existem algumas exceções, evidentemente, né? A gente, como viu ali no artigo 37 do Código de Ética, o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça, o direito à vida, à honra e que envolvam a defesa própria, tá? Agora aqui eu vou relembrar o que a gente acabou de falar, que é para ficar bem marcado para vocês, tá? O advogado, ele não... Isso aqui caiu, foi exatamente assim que caiu lá no quiz que eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp, tá? O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral acerca de fatos cujo respeito deva guardar sigilo profissional, ainda que autorizado pelo cliente. Artigo 26. O advogado deve guardar sigilo profissional, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão do seu ofício, cabendo-lhe recusar-se depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte. Então a gente nota-se aqui que o sigilo não se trata apenas de um dever ético, mas também de uma prerrogativa profissional, tá? E, novamente, está lá no artigo 7º, na lição dos direitos do advogado, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Vou falar 1000 vezes até que isso fique, que vocês não aguentem mais, que eu comece a falar e vocês já consigam mentalmente continuar a frase, tá? A não mercantilização, ela é totalmente vedada pelo nosso Código de Ética e Disciplina e está lá no artigo 5º, né? O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. O advogado não pode praticar nenhum ato que venha se caracterizar como mercantil para fins de sua promoção ou do seu escritório, tá? Como se observa em algumas propagandas na rádio, TV, com o intuito de promover o escritório ou o próprio advogado. Ele pode até anunciar os seus serviços na mídia, mas deve fazê-lo de forma moderada e de cunho exclusivamente informativo, como ocorre atualmente nas redes sociais. Aqui eu costumo usar aquele exemplo das caixinhas de perguntas que muitos advogados viralizam por aí, que as pessoas vão lá e deixam um questionamento acerca de determinado caso, aí eles podem responder de cunho informativo, tá? Nunca falando de um caso em específico, nunca garantindo que vai acontecer tal coisa com aquela pessoa. Eles não podem fazer aquelas propagandas que a gente já vai ver aqui agora. Vamos ver agora com mais detalhes aqui. É vedada a publicidade realizada pelos seguintes meios: rádio, cinema e televisão,
outdoors, painéis luminosos ou outras formas assemelhadas de publicidade, inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores, em qualquer espaço público. Aqui, quando nós entramos nos elevadores, a gente costuma, né, entrar em elevador aí em prédio e ver que tá lá a propaganda do advogado, andar na rua e ver um outdoor enorme com a propaganda de um advogado também não pode. Não pode passar aquelas propagandas no meio ali da novela, das coisas na televisão. Ah, escritório da advocacia tal, não, venha, né? Vem aqui, também não pode. Aqui, mala direta tem um porém. Mala direta são aqueles e-mails que disparam para um monte de gente ao mesmo tempo, sabe? Não é permitido o advogado fazer mala direta, mas aqui tem uma ressalva. É permitida a mala direta para você enviar conteúdos informativos para seus clientes, para pessoas que você já atendeu, que você tem o contato. Você não pode sair angariando e-mails por aí para enviar mala direta. Mas para quem já é seu cliente, para quem você já atende, você pode mandar com conteúdos informativos, não pode mandar com promoção. Ingresse agora com divórcio 2x5, sabe? Umas coisas assim não pode. Mas vejam essa nova decisão, novo entendimento da STF, blá blá blá. Conteúdos informativos você pode mandar para quem ali você já tem o contato, tá? É vedada também a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Até quando vocês fazem o cartão de visita de vocês, que nós vamos ver ali o que pode ter nesse cartão, o que não pode, vocês não podem, por exemplo, deixar um milheiro de cartão no caixa de algum estabelecimento, de alguma coisa para quem quiser passar e pegar. Vocês podem apenas entregar pessoalmente para a pessoa após uma conversa ou algo assim, mas não sair distribuindo por aí os cartões de visita de vocês, tá? É algo que sinceramente nem se usa mais, mas tem gente que ainda usa, é interessante fazer, mas eu hoje em dia não vejo mais tanta utilidade. Acho que mais vale vocês investirem numa boa conta no Instagram, tá? Já podem ir treinando agora, é o que eu aconselho. O fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos. Aqui caiu no nosso quiz. Publicados na imprensa, bem como quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em vinculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Então, se o advogado vai lá dar uma entrevista no jornal, vai fazer uma palestra, né, alguma coisa assim, ele não pode ali naquele rodapé que aparece na TV ou até no informativo das palestras, essas coisas, passar o telefone pessoal, o telefone dele mesmo pessoal ou do escritório, algo assim. Pode apenas fazer menção ao e-mail desse advogado, tá? E você já tem que aprender a estar sempre se movimentando por e-mail, como eu falei lá no começo do vídeo. A gente já tem que aprender a ter esse contato constante com o nosso e-mail, todo dia abrindo a nossa caixa de e-mail, tá? Quando o advogado for convidado para a manifestação pública visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deverá evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Então, quando ele está lá fazendo uma manifestação pública, seja numa entrevista na televisão ou nessas palestras, ele não pode ficar se autopromovendo. Ah, porque eu já ganhei tantas ações desse determinado tema, que eu fiz, e sabe, se engrandecendo e fazendo sensacionalismo, aumentando muito as coisas, não pode, tá? Tem que existir o decoro ali, o direito é aquela coisa mais clássica, mais antiga, pensem assim como se fosse ali uma coisa da Rainha Elizabeth, né? Mais elisabetano, tem que ser algo assim, não pode sair, sabe? Fazendo aquele fuzuê todo. Pensem que é uma coisa mais clássica. Estabelece o artigo 44 do Código de Ética. Ai, aqui eu coloquei errado. Não é 44. Eu acho que é o 28. Deixa eu arrumar aqui já. Peraí. Só um minutinho, tá? Eu já tô arrumando aqui junto com vocês. Que os cartões e os materiais de escritório que o advogado utilizar como meio de publicidade profissional deverão conter. Tá, aqui eu botei lá no quiz também. Deverão conter. Isso aqui é obrigatório de ter nos cartões de visita do advogado, tá? O seu nome ou da sociedade de advogados e o número ou os números de inscrição da OAB. Isso é obrigatório de ter no cartão de visita que vocês forem fazer. Seja ele físico ou online o cartão de visita, tá?
E aí poderá constar no cartão de visita. Não é obrigatório. Essas são coisas que podem ter no cartão de visita se vocês quiserem. Os títulos acadêmicos, instituições jurídicas que integrem, especialidade, endereço, e-mail, site ou página eletrônica, logotipo, fotografia do escritório, horário de atendimento, idiomas em que o cliente pode ser atendido. Essas coisas podem ter, não são obrigatórias, mas elas podem ter. Agora, o que é expressamente proibido, é vedado, não pode de jeito nenhum ter no cartão, é fotografia pessoal de terceiros e menção de emprego, cargo ou função pública que já ocupou. Por exemplo, se você já foi presidente do Instituto do Meio Ambiente, você não pode colocar lá no seu cartão de visita que você já foi presidente do Instituto do Meio Ambiente, porque isso pode dar a entender que você quer utilizar aquele cargo que você tem ou já teve para captação de clientela, certo? Então, isso não pode. Todas as outras coisas que eu mencionei, se você quiser, você pode colocar. Isso tudo a gente encontra no capítulo 4 do Código de Ética e Disciplina da OAB, onde fala de publicidade. Vamos ler todos os artigos com tudo que eu já acabei de falar, tá? Artigo 28. O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais individual ou coletivamente com discrição e moderação para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Não pode, por exemplo, se eu sou corretora de imóveis e advogada, querer vender os dois serviços ao mesmo tempo, divulgar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Não tem como. Advocacia com nenhuma outra profissão em conjunto. Você pode ter outra profissão, mas não pode divulgar em conjunto. O anúncio deve mencionar o nome completo do advogado e o número de inscrição da OAB, podendo fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, especialização técnica científica e associações culturais e científicas, endereços, horário do expediente e meios de comunicação, vedadas a sua veiculação pelo rádio e televisão, e a denominação de fantasia. Não pode ter nome fantasia, tá? Não pode colocar o nome do escritório. De que tiro foi esse? Como já tadinho falou, tá? O nome do escritório de advocacia é sempre o nome e sobrenome próprios, a gente vai ver em outro momento, mas não pode nome fantasia, tá? Parágrafo 1º. Títulos ou qualificações profissionais que são relativos à profissão de advogado, conferidos por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas. Parágrafo 2º. Especialidades são os ramos de direito, assim entendidos pelos doutrinadores ou legalmente reconhecidos. Parágrafo 3º. Correspondências, comunicados e publicações versando sobre constituição, colaboração, composição e qualificação de componentes de escritório e especificação de especialidades profissionais, bem como boletins informativos e comentários sobre legislação. Somente podem ser fornecidos a colegas, clientes ou pessoas que os solicitem ou os autorizem previamente. Aquilo que eu falei da mala direta, tá? De disparar os e-mails, vocês só podem fazer para essas pessoas aqui, tá? Não podem comprar base de dados por aí e sair disparando esses e-mails, essas coisas, tá? São somente para essas pessoas, ó, são boletins informativos, comentários sobre legislação, ó, para colegas, clientes ou pessoas que solicitem ou autorizem previamente. Não pode sair mandando para qualquer um, tá? O anúncio do advogado não deve mencionar direto ou indiretamente qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido passível de captar clientela. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, você ser presidente do Instituto do Meio Ambiente, você não pode utilizar isso, tá? O uso das expressões escritório de advocacia ou sociedade de advogado deve estar acompanhado da indicação do número de registro na OAB, ou do nome e do número de inscrição dos advogados que a integrem. Parágrafo 6º. O anúncio no Brasil deve adotar o idioma português e, quando em idioma estrangeiro, deve estar acompanhado da respectiva tradução. Hoje de manhã ali no Instagram eu dei o exemplo, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, onde eu dei o exemplo, por exemplo. Aqui em Florianópolis, onde eu moro, gente, a padaria tem que saber falar espanhol, tá? Tem que saber falar espanhol, só tem argentino aqui. Então, vamos supor, eu tenho clientes argentinos e tenho mesmo, tá? Tenho vários clientes argentinos. Vamos supor que eu quero fazer um cartão de visita em espanhol. Por mais que eu tenha dois tipos de cartão de visita, um em português e outro em espanhol, o que está em espanhol obrigatoriamente tem que ter a tradução embaixo,
tá? Nem que seja um pouco menor ali, tem que estar tudo traduzido embaixo. Não importa se você tem 2, 3 tipos de cartão de visita, um para cada cliente. Se na questão da OAB pode vir lá escrito um exemplo como esse que eu dei, e sim, não importa quantos cartões você tenha, o que está em espanhol tem que obrigatoriamente ter a tradução em português embaixo, tá? Ou qualquer outro idioma, tá? Tô dando exemplo do espanhol. Pode ser russo, aqui nós temos muitos russos também em Florianópolis. Artigo 30. O anúncio sobre a forma de placas na sede profissional ou na residência do advogado deve observar descrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões, sem qualquer aspecto mercantilista, vedada a utilização de outdoor ou equivalente. Você pode colocar uma placa na porta da sua casa assim que você pegar a sua carteira, tá? Você não pode pintar o mundo inteiro da sua casa fazendo aquilo ali, né? Uma forma de propaganda. Você pode colocar uma placa discreta, informando ali seu telefone, aquelas informações que nós vimos, mas não pode fazer um placar luminoso gigante, uma coisa assim. Decoro, lembra daquela parte? Clássico, rainha, uma coisa assim. Artigo 31. O anúncio não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, sendo proibido o uso dos símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. São vedadas referências a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de pagamento, termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público, informações de serviços jurídicos suscetíveis de implicar direta ou indiretamente captação de causa ou clientes, bem como menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional. Não pode colocar ali parcela em até 12 vezes, ingresso pro bono com a causa, pague somente se ganhar, sabe? Não pode ter uma tabela, tipo a tabela da OAB, divórcio, R$4.000, uso capião, R$8.000, vocês não podem fazer isso, tá? Venha para o meu escritório, aqui nós temos 50 metros quadrados com climatizados e blá blá blá, esse tipo de coisa não pode, tá? Considera-se imoderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de correspondência a uma coletividade, a mala direta, tá? Salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação ou mudança de endereço, a indicação expressa do seu nome e escritório em partes externas do veículo, ou a inserção de seu nome em anúncio relativo a outras atividades não advocatícias, faça parte delas ou não. Se for conteúdo informativo, a gente já viu que também pode, tá? Mas para sair disparando assim aleatoriamente, a não ser que seja para informar que você está mudando de lugar. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou de qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Aqui, quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações à promoção pessoal ou profissional, bem como debate de caráter sensacionalista. Eu dei o exemplo hoje de manhã ali também falando, sabe aqueles influencers que foram presos ali, aquela doutora Deolane, aquele pessoal por causa do jogo do Tigrinho? Teve um advogado bem conhecido que ele resolveu ir falar sobre o assunto, ele botou em causa a forma que o advogado dela estava trabalhando, ele deu umas opiniões muito específicas do caso, isso não pode. Ele quis se engrandecer falando sobre as causas que ele já ganhou, isso não pode. Ele aumentou muito as coisas, ele foi bem sensacionalista, sabe, dando uma de ratinho, uma coisa assim, não pode, tá, gente? Não pode utilizar nada disso para se autopromover. Você vai dar uma entrevista em relação a um caso desse, você pode falar de forma informativa, tipo, doutor, no caso de não sei o que, como se procede. Você vai falar no geral, né, como tá ali na lei e tal, e nenhum caso em específico. Isso é totalmente vedado, tá? O advogado deve abster-se de responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social com o intuito de promover-se
profissionalmente. Aquele advogado que eu falei para vocês que vai no Jornal do Almoço falar sobre o direito do consumidor, ele não pode fazer isso diariamente. Ele pode fazer eventualmente, ele vai lá, esclarece uma questão, ele fala um pouco, mas diariamente, ali, de uma forma constante, ele não pode fazer isso, tá? Debater em qualquer veículo de divulgação sobre causa sobre seu patrocínio ou patrocínio de colega. Aquilo que eu acabei de falar do advogado que falou lá da Deolane. Ele, assim como não pode falar das causas que os colegas estão trabalhando, não pode falar de causa própria também. Ah, eu estou trabalhando nesse caso aqui, estou fazendo isso e aquilo. Não pode falar também, tá? Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Não pode falar mal da OAB. Não pode falar mal da advocacia nem da OAB, tá? Divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas. Gente, isso aqui é comum de acontecer e também não pode. Hoje de manhã eu dei esse exemplo também. Por exemplo, vamos supor que a Fátima Bernardes é a minha cliente. Lógico que eu gostaria que todos soubessem que a Fátima Bernardes é a minha cliente. Isso me traria muita credibilidade e muito mais clientes para mim. Ou, por exemplo, que eu tenho 5.000 causas de direito de família em relação a não sei o quê. As pessoas acreditariam que por eu ter tantas causas daquele tema é porque eu sou boa naquilo. Isso me traria mais clientes. Tudo que for para te trazer mais clientes não pode fazer, tá? Isso também não pode. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Ir lá e pedir para ser entrevistado, ir lá e pedir para ir falar sobre determinado tema, não pode. Ou você pode ser convidado, mas se convidar, não pode, tá? A divulgação pública pelo advogado de assuntos técnicos ou jurídicos de que tenha ciência em razão do exercício profissional como advogado constituído, assessor jurídico ou parecerista. Deve limitar-se a aspectos que não quebrem ou violem o segredo ou o sigilo profissional. Aquele promotor, aquele procurador, ali, promotor do Ministério Público, um procurador do município, como advogado particular mesmo, tá? Que você tem conhecimento de uma determinada causa, você não pode entrar com riqueza de detalhes quando for se manifestar sobre isso, que coloca em causa ali, sabe? Ah, aquela pessoa que quer... Ah, não, eu sei disso porque eu sou o procurador ali do município e eu tenho acesso a esses autos, eu trabalho nessa demanda e aí fala mais do que devia. Não pode, tá? Vamos ficar por aqui hoje. Já tá bem extenso, né? Hoje eu vou continuar então com as nossas questõezinhas lá no WhatsApp. E esse domingo nós temos simulado novamente, tá? Vai ser um simulado também bem legal. Eu vou falar mais sobre isso ali no grupo depois para vocês. E quem quiser se inscrever na nossa mentoria coletiva, só mandar uma mensagem e participar e receber diariamente conteúdos pelo WhatsApp, tá? Um beijão da prof e continuem diariamente dando largos passos rumo à aprovação.